Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Emiliana de França, sou professora e psicopedagoga, trabalho no município de São Miguel dos Campos, sou mamãe de 4 filhos e vovó de 2 bebês e gosto de trazer discussões acerca da família. Para quem me conhece, sabe que esse é um assunto que muito me alegra e me ajuda a envolver, mesmo porque é a base da nossa profissão. Família é a base da educação, né? E a gente que trabalha com educação sabe que está muito ligada a isso, a essa realidade que cada vez mais está se estragando, está se perdendo no mundo de hoje. A quem me conhece sabe que eu gosto muito de trazer essa discussão, não porque eu tenha a receita, porque que pena que nós não temos um manual que nos ensine passo a passo do que fazer em cada situação, sabe? Aquela situação inusitada, corre lá no manual, página 135 e vê lá a resposta. Infelizmente não tem. Mas à medida que a gente vai crescendo e convivendo com certas situações, principalmente com jovens, a gente percebe que o crescimento ele é em conjunto. Falar de família, na verdade, no ambiente familiar, estou em casa, né? Daqui a pouco tem aí, entra alguém, marido, filho. Falar de família é buscar a solução para o nosso dia a dia. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer com a nossa sociedade, mas as pessoas param de lembrar que a família é a nossa primeira sociedade, a primeira igreja, o primeiro centro a ser zelado, é a primeira situação em que nós devemos nos preocupar, tanto aqui como no porvir. Então, eu vim trazer uma discussão sobre os problemas com os nossos adolescentes, com os nossos filhos. Eu atendo algumas crianças. Essa semana eu estava na escola e veio uma aluna à minha procura e ela disse o seguinte: professora, eu queria saber que a senhora fizesse alguns testes comigo para saber se eu tenho TDAH, se eu posso ter TDAH. E aí eu fui questionar por que ela estava com essa preocupação, né? O nosso primeiro momento enquanto psicopedagogo é ouvir, é fazer escuta, para a gente tentar entender de onde é que está vindo esse problema, essa insegurança do jovem, da criança, do adolescente e do adulto. E aí eu fiz 2 questionamentos. Primeiro, ela disse que não conseguia se concentrar nas aulas, a cabeça ficava voando e tal. E eu perguntei para ela, me diz uma coisa, existe alguma coisa que está te preocupando e que você está pensando mais nesse problema do que no conteúdo que você está vendo em sala? Resposta, sim. Faz tempo? Sim. Você acha que é difícil resolver esse problema? Acho. E daí a gente já percebe que será mesmo que o problema dela é com TDAH? Ou será que o problema dela é com esse problema que ela não consegue digerir? Né? Às vezes a gente leva a criança para a escola e acha que está tudo certo, a gente comprou o material, a gente tentou escolher a melhor escola, a gente que já conversou com os coordenadores, a gente já teve acesso aos professores, a gente já entregou nosso bem maior, então está tudo bem. Eles vão para a escola e vão aprender. E a gente esquece que existem pormenores que se tornam um problema muito grande na vida das crianças e na cabeça delas, porque elas não têm a mesma disponibilidade de que os adultos têm. Elas não conseguem, e nós passamos por muitos problemas, a gente não consegue nem toda hora jogar esse problema para um canto e tentar enfrentar aquilo para agora. A criança que está com fome, ela não vai querer aprender, ela não vai parar de pensar em ler, ela vai querer pensar em comer, porque a necessidade dela é de comer. A criança que está com a unha cravada, ela não quer saber do que está sendo passado, ela quer se livrar daquela dor. E as dores espirituais, as dores emocionais, elas são aquelas que trazem o maior sofrimento e o maior impedimento hoje da aprendizagem. Enfim, eu vou pegar a realidade desta menina, dessa moça, né, dessa criança, dessa jovem, para a gente fazer uma reflexão com os nossos filhos. E no entremeio da conversa, eu perguntei para ela. Depois ela foi, se abriu e falou o que estava preocupando e tal, até para que eu fizesse os encaminhamentos necessários. E eu perguntei para ela, por que você não conta esse problema para sua mãe? E eu não pergunto só isso para ela, eu pergunto para todos os alunos que a gente tem acesso. E a pergunta deles é, por que eles vão brigar comigo? Aliás, a resposta é, por que eles vão brigar? Porque eles não me entendem. O que mais eles falam? Porque a minha mãe vai me matar, né? Literalmente. E aí a gente vê que está envolvido nisso o processo das críticas e a culpa.
Então, por que que a gente que é pai e mãe, que a gente quer proteger nossos filhos, por que que a gente ama tanto esses filhos, a gente critica esses filhos, a gente bate neles e a gente culpa eles das coisas que eles estão vivendo? Uma das coisas que eu descobri, que eu percebi, que eu refleti na minha vida, quando às vezes que eu fui injusta com os meus filhos, e não foram poucas, né? Muitas vezes eu pensei em falar uma coisa e eu falei outra. Muitas vezes eu pensei em fazer uma coisa e eu fiz outra. E quando eu fui buscar isso, eu percebi que na verdade eu estava culpando a mim e não a eles. Uma das coisas que eu percebi nessas reflexões e observando esses jovens é que nós, pais, não sabemos de algumas coisas sobre os nossos filhos. Uma delas, a gente não sabe que eles querem realmente contar para a gente o que é que eles estão passando. A gente não sabe que eles estão fingindo que está tudo bem. A gente não sabe que eles conhecem o certo e o errado. A gente age com os nossos filhos como se eles fossem inocentes, que não soubessem de nada, que não fossem fazer as escolhas corretas, que vão sempre procurar o erro. E, na verdade, eu estou colocando isso como a minha realidade. Eu percebi que eu estava falando muito mais de mim do que dos meus filhos. Se eu já perguntei a alguns jovens, você acha que seus pais hoje estão felizes 100% com as escolhas que eles fizeram da vida deles? E aí eu abro o leque. Tanto profissional como emocional, né, como em relacionamento. Você acha que se seus pais pudessem voltar ao tempo, eles escolheriam as mesmas coisas? E a resposta praticamente em todos os casos é não. Apesar de ter um casamento, graças a Deus, muito bom, hoje eu estou com 27 anos com meu companheiro e assim, eu sou muito grata por todas as coisas que a gente tem vivido. Se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, talvez eu teria hoje 17 anos de casada, né? Eu teria me preparado durante 10 anos para melhor receber esse casamento. Talvez se eu voltasse ao tempo atrás, eu teria me formado antes de engravidar, né? Então são muitas coisas que a gente faz na nossa vida que, se a gente tiver a oportunidade de refazer, a gente vai refazer. Só que a gente está tentando refazer essas coisas na realidade, na vida dos nossos filhos. Então, se a minha filha hoje quiser namorar aos 13 anos, para mim vai ser um problema. Mas será que foi um problema para mim namorar aos 13 anos quando eu quis? Se a minha filha quiser casar aos 17 anos, aos 15 anos, para mim isso vai ser um problema? Talvez eu infarte, né? Mas minha mãe não infartou quando eu fiz isso. Talvez quando eu souber que a minha filha deu o primeiro beijo, a mais nova, se já deu, né? Para mim seja uma dor, sabe, uma mistura de medos, de sentimentos, mas a minha mãe sentiu tudo isso quando eu fiz a primeira vez. E muitas vezes a gente está condenando os nossos filhos pelos nossos próprios erros. A gente está querendo construir a vida deles pela nossa perspectiva. A gente não está acreditando que eles são capazes de escolha e que eles vão errar muito, porque, né, pai e mãe, vamos lá, nós dois, nós aqui conversando, nós erramos muito até hoje. E os nossos erros formaram o nosso caráter. Né? Então, outra coisa que eu fiquei pensando, como é que a gente pode mudar isso? Eu vejo os alunos hoje se escondendo no banheiro, você que é professor sabe do que eu estou falando, a gente vê alunos saindo da sala de aula e voltando com os olhos inchados, vermelhos, com os braços escondidos, às vezes puxando a blusa um pouquinho, porque se você for olhar mais um pouquinho, você vai ver que ele está sangrando. As crianças estão se mutilando, se cortando. Sabe por que elas estão fazendo isso? Não fui eu que descobri sozinha, eles me contaram, muitos deles têm contado isso para os professores. Não é para o psicopedagogo só, para o terapeuta, não. Eles têm contado para quem teve um pouquinho de tempo para ouvir. Eles estão fazendo isso porque eles estão querendo abafar o que eles estão sentindo. Eles estão se maltratando porque estão se culpando, se condenando por coisas que eles pensam e que eles fazem. E que é natural e que você já fez e que eu fiz tantas vezes. Os nossos jovens hoje, eles não estão perdendo a identidade de jovem, eles já perderam. A gente acabou criando uma sociedade onde a gente dá tudo, a gente protege de todo jeito, protege, a gente compra o melhor sapato, o melhor celular, a gente dá tudo o que ele quer, mas a gente não para ouvir e para observar o que ele está sentindo.
As pessoas estão fazendo isso conosco. Poucas pessoas vão parar para ver esse vídeo. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ver esse vídeo. A gente não tem tempo porque a gente ou está trabalhando, ou isso é bobagem demais. Mas quando a ferida acontece dentro da nossa casa, as coisas mudam. Então, como mudar isso? Não é um conselho, foi uma luz, alguma coisa que alguma situação reflexiva que me fez pensar dessa forma. Toda vez que você vê, que você tiver vontade de criticar o seu filho, de brigar com ele por um erro, pare um minuto, só um, e pense: eu já fiz isso na idade dele? Quando você tiver vontade de gritar, de espernear, de bater, pense: como eu me senti quando minha mãe fez isso comigo? E eu não estou culpando as mães, porque eu aprendi também, isso é bíblico, eu aprendi que nenhuma mãe erra, nenhum pai erra. Até aqueles que fazem coisas absurdas, eles fazem porque eles foram levados àquilo, eles não tiveram uma preparação. Eles pecaram, talvez por excesso, talvez por falhas, mas quem sou eu para julgar? Então eu não quero dizer que foi culpa, eles erraram. Não, foi a vida, a consequência, a somatória de quem eles se tornaram. E que eu vou usar isso como base de repetir com mais força, mais raiva, mais ira, ou de não fazer jamais, porque eu entendi que ali não preciso levar para a minha vida. Eu entendi que eu não sou e não fui a melhor mãe. Saber, por exemplo, que a minha filha com 22 anos, no último ano da faculdade, disse que estava grávida. E aí, assim, eu parei. Eu acho interessante que quando ela me chamou para contar, algumas pessoas, até por nós vivermos numa comunidade cristã, religiosa, associaram isso ao e agora? E o que os membros da igreja vão dizer? E o que a família vai dizer? Mas sabe, na hora que ela disse assim, eu tô grávida, passou um filme, quem é mãe já viveu isso vai saber. Sabe, naquele momento eu acho que eu contabilizei um minuto. E eu pensei assim, meu Deus, ela tem 22 anos, está no último ano da faculdade. Ela vai acordar às 5 da manhã para ir para a faculdade. Vai ter enjoo, são 3, 4 meses de enjoo. Depois a barriga vai crescer, as pernas vão inchar, ela vai ter que passar o dia em pé, vem o estágio. Olha, eu comecei a. E acredita que eu materializei a criança depois de tudo isso. Eu não parei para pensar assim, ela vai ter um bebê. Eu parei assim, ela vai passar por uma gravidez e vai sofrer tudo antes da hora, sem necessidade. Eu não critiquei a minha filha porque ela engravidou, porque eu acho que eu fiz coisas piores. Eu critiquei a mim, eu me condenei porque eu não fui mãe o suficiente para orientá-la, para dizer, minha filha, há riscos na vida que você tá aí, pode correr, mas você não precisa efetivá-los. Você pode provar da vida sem correr tantos danos. Hoje nossa neta é a alegria da minha vida na nossa casa. Ela, sabe, falar de um neto é assim, rasgar a alma, sentir uma dor de alegria, uma mistura de felicidade, realização e medo, porque é tudo de novo, você agora vai ser avó e você vai viver uma nova história. Mas falar da minha neta é tudo isso e muito mais, mas não apaga o fato dela existir. De hoje a minha filha, né, que era a minha bebezinha, ter que acordar mais cedo, que trabalhar mais, que se privar de passeios, de se privar de conhecer pessoas. Antes eu queria matar o genro, né? Porque ele fez isso com ela e ela fez isso com ele. Hoje a gente se dá bem, mas aí eu olho para eles e eu fico pensando, poxa, eles poderiam, sabe, viajar, passear, mas não é arrependimento, é circunstâncias. Então, talvez eu precise, mãe, você também precise hoje lembrar que os seus filhos são a reprodução de quem você é. Que você já foi filha, que você já sentiu o desejo de namorar, que você já se encantou por 10 meninos em um mês, que você já namorou muito cedo, que você casou cedo, que você talvez perdeu a virgindade muito cedo. Enfim, eu não sei qual é o contexto da sua história, eu não sei o que você já viveu e o que você vai viver, o que você está vivendo. O que eu sei é que tem muitos jovens hoje chorando no banheiro da escola
cortando seus braços porque eles estão querendo remoer uma dor que eles não conseguem mais, sabe? A culpa é deles e não é. Eles são só crianças. Algumas crianças mimadas são, muitas são crianças mimadas, mas são mimadas por você. Outras são crianças ingratas. Eu não sei qual é o nome que você vai dar. Cada um vai julgar de um jeito. Tem gente que vai dizer que é mimo, tem gente que vai dizer que é ingratidão, tem gente que vai dizer que é transtorno, tem gente que vai dizer que é doença. Eu não sei qual é o contexto que você vê para, por exemplo, a automutilação. Eu sei que ela existe. Independente do nome e do diagnóstico que você der para ela, da causa, a pessoa que mais está próxima e tem mais facilidade de resolver isso é você. Só que para resolver isso, muitas vezes você vai ter que admitir que errou. Nós vamos ter que dizer assim: não fui tão boa mãe, tão bom pai como eu precisava, como meu filho precisava. Eu ignorei as necessidades dele muitas vezes porque as minhas necessidades estiveram em primeiro lugar. E eu posso dizer para ele: filho, estou aqui para lhe ouvir. Sabe, pais, eu tenho dito para alguns jovens, a minha missão como professora, como educadora, é dizer para esses jovens: conversem com seus pais. Se você não consegue falar cara a cara porque a gente se perde, fala no WhatsApp, escreve uma carta, sabe? Faz um desabafo para que a sua mãe e o seu pai sintam quem você é. Essa jovem hoje falou para mim que não sabe o que fazer, mas que queria voltar a confiar na mãe e no pai. E que os pais erraram muito, mas que ela ama, com certeza ama, e eu acredito nisso. Outros jovens já passaram por isso e a gente vê. Então, eu vou fechar aqui. Hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, mas eu acho que o assunto pede. Pais, ouçam, vamos ouvir, né, os filhos. Vamos enxergá-los. E quando eles fizerem uma coisa errada, antes da gente descer a lapada na língua ou literalmente nas costas, vamos nos colocar no lugar deles e pensar: e quando era comigo? Como era? E se eu soubesse virar hoje? Um abraço para vocês, Deus abençoe, que nossos filhos sejam felizes e sejam libertos desse mal chamado sofrimento isolado. Um beijão.